Olhando aqui para mim, sem olhar no relógio, sem olhar no celular, no calendário, me conta, que dia é hoje? Qual é o dia do mês, o dia da semana? Que horas são mais ou menos agora? E aí, acertou? Bom, esse é um pequeno teste inicial para a gente começar esse nosso bate-papo sobre a memória. A gente vai falar em outros capítulos aqui sobre diagnóstico de demência, sobre exames, tratamento, novos medicamentos. Mas nesse primeiro momento é importante a gente contextualizar um pouco essas preocupações com a memória. A gente vive hoje dias de muitas informações, dias em que as coisas chegam para nós de forma muito rápida. Basta saber que você, com um celular na mão, a quantidade de informações por minuto que bombardeiam seu cérebro são muito grandes. E isso é um fator que, eu não diria só que prejudica a memória, mas faz com que a gente misture uma série de sentimentos, emoções, preocupações, e isso é um dos fatores que hoje contribui para a perda de memória, tá? Não que necessariamente isso seja demência, mas vai acarretando em dificuldades no dia a dia. Então, é muito importante você pensar, você está aqui assistindo esse conteúdo por qual motivo? O que está te preocupando? Eu sei que você deve estar aí pensando, né? Talvez alguém tenha falado para mim que eu estou esquecendo de algumas coisas, eu mesmo estou percebendo que estou esquecendo algumas coisas, e aí eu já quero deixar aqui uma primeira lição para vocês, um primeiro ensinamento. De modo geral, claro que isso não é uma regra, mas de modo geral, quando a gente percebe que está esquecendo, então, por exemplo, eu sei que eu esqueci onde eu deixei a chave do carro. Eu sei que eu esqueci. Eu sei que eu esqueci uma determinada data, por exemplo. Mas eu percebo. Não é alguém que chegou para mim e falou assim, puxa, você está esquecendo das coisas. Então, quando eu percebo que eu estou esquecendo, em linhas gerais, isso é menos preocupante. Então, eu queria deixar esse primeiro recado aqui para você. Se você tem consciência de que você está esquecendo, é um bom sinal. Quando a gente percebe em pessoas, por exemplo, um idoso, que ele está esquecendo e ele não sabe, ele não percebe que está esquecendo, isso é mais preocupante e precisa de uma avaliação o mais breve possível. Tá certo? Então, captou essa primeira mensagem? Segundo ponto. Como a gente começou falando, né, então, hoje em dia, principalmente quem vive nos grandes centros, recebe muita informação, recebe conteúdo de todos os lados, em todas as redes sociais, na televisão, nos lugares onde você está. As pessoas conversam menos. Hoje em dia você está numa sala de espera, por exemplo, de um consultório médico, as pessoas não conversam mais entre si, não leem mais revista. Você pegava lá a revista, né, um exemplar da Veja, todo mundo queria ver, então você ia lá, ficava lendo as matérias, mas você lia, por exemplo, uma matéria sobre um determinado assunto. Hoje, o que acontece? Com o celular na mão, a quantidade de informações diferentes sobre assuntos diferentes fazem com que esse bombardeio de informações não consigam ser processados tão rapidamente assim pelo seu cérebro. E você não consegue absorver tudo isso. Ao passo que se você lê uma reportagem, ou se você está lendo um livro, uma determinada história, é aquele assunto. Então você consegue processar melhor. Segunda lição aqui. Pensa no seu dia a dia. O que você está fazendo que pode estar prejudicando a sua memória? Você está ficando muito tempo, por exemplo, no celular?
Você está fazendo muitas tarefas ao mesmo tempo? A gente diz, né? Tem pessoas que têm capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Pensa bem se tem mesmo. Muitas vezes o que eu percebo é que as pessoas se perdem nisso. Eu esqueci o fogo aceso. Esqueceu o fogo aceso porque você achou que você tinha capacidade de cozinhar e ao mesmo tempo falar no celular. Ou ir regar as plantas, ou atender o telefone, enfim. E aí a gente começa a achar que está com problema de memória. Então nem sempre é assim, tá? Então, segunda lição aqui, pensa, será que eu não tenho que priorizar melhor as coisas? Se eu estou com a panela no fogo, é melhor eu me concentrar nisso. Se eu estou assistindo um determinado programa na televisão, presta atenção naquilo. Se eu estou assistindo um conteúdo como esse agora, então eu vou me preocupar com isso. Tira aquele monte de notificações do seu celular. Porque você pode estar me ouvindo agora e já se preocupando que você tem que olhar alguma mensagem que chegou no celular, no WhatsApp, porque ela apareceu aqui em cima na tela para você. E aí você está me ouvindo, mas já está com uma outra preocupação. Isso prejudica a sua mente, isso prejudica a sua memória. Demência. Quando eu tenho que pensar que é demência? O que é demência? Demência não é uma doença única. Ela é um conjunto, é uma síndrome que nós chamamos de sintomas, onde você tem a perda de capacidades que nós chamamos de cognitivas. Então, por exemplo, dificuldade na memória, dificuldade na capacidade de saber o tempo. Lembra aquela pergunta que eu te fiz no começo? Que dia é hoje? Qual horário? Você começa a ter dificuldades com a memória temporal, com o raciocínio. Então, você tem essas perdas e pode ter também perdas na capacidade de executar tarefas, como, por exemplo, gerenciar suas contas, tomar os seus medicamentos sozinho, usar o telefone, lembrar de datas. Então, quando você junta tudo isso, é que nós chamamos de síndrome demencial. E tem alguns outros fatores que a gente vai falar aqui em próximos capítulos de como, quando a gente deve se preocupar e quando a gente deve fazer exames, tá? Então, se você está tendo alguns desses episódios, é importante você procurar a avaliação, tá? Existem diversos tipos de demência, a demência de Alzheimer é a mais comum, mas existem outras também, como, por exemplo, a demência por doença de Parkinson, a demência frontotemporal, a demência vascular. Tudo isso é um grande guarda-chuva. Você tem a síndrome demencial e os vários tipos de demência. Muita gente me pergunta, Alzheimer e demência é a mesma coisa? De modo geral, sim. A gente tem um grande guarda-chuva, vou explicar de novo. A gente tem um grande guarda-chuva que nós chamamos de síndrome demencial. E aí você vai ter os tipos. A demência de Alzheimer, que é a mais comum, a demência vascular, que é, por exemplo, quem já teve um AVC ou um infarto, tem mais probabilidade de ter esse tipo de demência. Demência por Parkinson, por corpúsculos de Levy. Então, você tem a demência e os vários tipos. Fazendo uma analogia breve, é como se você tivesse a palha de aço, e aí você tem o bombril e todas as outras marcas, todos os outros tipos. Entendeu? A gente vai falar sobre o diagnóstico de demência, sobre exames em outros encontros, mas queria fazer esse bate-papo inicial aqui para que você comece a pensar que coisas no meu dia a dia que podem estar atrapalhando a minha memória. Quantas coisas eu estou fazendo ao mesmo tempo que podem estar me prejudicando.